Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro, e nós faremos hoje a leitura das avaliações de História, Geografia e Ciências. Então, pessoal, quem não conseguir terminar as avaliações de hoje, pode terminar amanhã, sexta-feira, e levar à escola, né? Uma vez que sexta-feira, dia 19, vocês deverão devolver as avaliações na escola para que a professora possa estar corrigindo as avaliações de vocês, tá bom? Então eu vou começar com a avaliação de história, vou fazer a leitura do texto e em seguida farei a leitura aí das questões que vocês deverão responder na avaliação. Cada avaliação, cada disciplina será 5 questões. Cada questão vale 2 pontos. Então, o aluno que conseguir aí, que acertar as 5 questões, ele terá a nota 10. Se o aluno conseguir acertar 3 questões, ele terá a nota 8. E assim, sucessivamente. Então, nós, nas avaliações de História, Geografia e Ciências, cada uma consta apenas 5 questões para responder. Então, eu vou pedir novamente, como são 3 avaliações, para que vocês procurem um lugar tranquilo, onde vocês possam focar a atenção na avaliação, tá? Peço que vocês se dediquem a ler, a entender o texto, a prestar atenção na pergunta que está sendo feita na questão, para que vocês possam aí ter sucesso e atingir aí 100% de aproveitamento da avaliação. Tá bom, crianças? Então, eu vou começar a leitura, tá? Primeiro, a avaliação de história. Leia o texto com atenção. A influência indígena. Os índios, além de ensinar o caminho, carregavam as provisões e eram responsáveis pela coleta dos frutos da floresta necessários à alimentação. Durante o tempo que passavam no sertão, o alimento básico era a farinha de guerra, feita de mandioca cozida e compactada, além do que encontrassem na mata. Dependiam da caça, da pesca, das ervas e raízes do mel silvestre. Então, este trecho ele foi retirado do livro Para Curar a Pobreza, Índios e Mamelucos na Expansão Bandeirante. Então, esse trechinho, ele mostra um pouquinho da influência, da importância indígena na época da exploração do interior, Nós fizemos esse estudo em Brasil interior adentro, onde ali foi relatado, os bandeirantes, a exploração dos bandeirantes do interior do Brasil. E quem ajudou, quem teve aí uma influência e uma importância muito grande nessa exploração foi os indígenas, porque os índios, eles mostravam e ensinavam aos bandeirantes como e qual caminho seguir aí dentro da mata, para poder chegar em determinado lugar, porque os bandeirantes estavam atrás
das riquezas do Brasil, né? Minas de ouro, prata e mais preciosidades, pedras preciosas atrás das riquezas que o Brasil naquela época ainda não havia sido explorado, tá? Bom, feita esta leitura, a professora conversou um pouquinho sobre o trecho, por que eu coloquei esse trecho, qual é a intenção, em que época isso acontecia. Nós vamos então agora fazer a leitura das questões que vocês deverão aí responder, tá? Algumas de maneira alternativa, outras vocês vão ter que escrever a resposta, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta. De acordo com o texto, como se dava a influência indígena no cotidiano dos bandeirantes? Se dava principalmente na alimentação, com os vários produtos feitos de mandioca, além de ervas coletadas e da caça de animais. Se dava na organização do trabalho. Se dava no ensino da língua tupi-guarani. Nenhuma das alternativas estão corretas. Então, vocês vão ler lá o texto novamente e assinalar aí a alternativa, a resposta correta, tá bom? Número 2. Assinale com um X na alternativa correta. De acordo com o que estudamos sobre a vida dos escravos no engenho, é possível afirmar que os escravos trabalhavam apenas 8 horas por dia, livremente. Os escravos participavam de todas as etapas de produção da cana-de-açúcar. Os escravos nos engenhos tinham que se adaptar a uma rotina muito dura e cruel. Os escravos que resistissem ao trabalho não eram punidos. Questão 3. Vou subir aqui um pouquinho. Assinale com um X a alternativa correta. Os africanos deram suas contribuições para a alimentação dos brasileiros. Os pratos típicos predominantes no Brasil são acarajé, cuscuz, bobó, sashimi, sushi, kafta e esfirra de carne, pizza, ravioli ou risoto. Então, quais dessas 4 alternativas são os pratos típicos africanos que predominam até hoje, né, na cultura, nos hábitos dos brasileiros? Quarta questão. A Lei Áurea, que tornou livre todos os escravos no Brasil, foi assinada pela princesa Isabel em 13 de junho de 1888, 13 de dezembro de 1888, 13 de maio de 1888 ou 13 de agosto de 1888. E por último, né, na avaliação de história, qual foi a principal produção agrícola no Brasil nos meados do século XVIII? Cultivo de arroz, cultivo de café, cultivo de laranja ou cultivo de soja? Então, essas 5 questões estão relacionadas a tudo que nós, né, todo o conteúdo que nós estudamos aí no 4º bimestre.
Espero que todos tenham uma excelente prova. Pessoal, agora nós vamos iniciar a segunda avaliação do dia, que é a avaliação de Geografia do quarto bimestre. Então, como, a avaliação de História, a avaliação de Geografia também contém 5 questões apenas. Então, vocês vão ler e vão responder de acordo com o que está pedindo na pergunta, na questão. Primeira questão. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras que estão no quadro são prefeito, vice-prefeito, governo municipal e secretários. Então, vocês irão completar a frase A e a frase B utilizando estas palavrinhas que estão dentro do quadro. Então, a letra A. A administração do município é realizada por pessoas que, eleitas pela população por meio de voto, compõem o... E aí vocês vão responder. Completar. B. Os elaboram as leis e os projetos de interesse da população para que a prefeitura os execute. Então, vocês também vão completar aí a frase usando aí as palavras do quadro. 2. Corresponda de acordo com a administração do município. Então, vamos subir um pouquinho. Então, aqui nós temos número 1, Poder Legislativo. Número 2, Poder Executivo. Número 3, Poder Judiciário. Do lado está prefeito e secretários, juízes e procuradores. E por último, vereadores. O prefeito e secretários, vocês irão completar, número 1, número 2 ou número 3, de acordo com o que representa, que cada um, qual poder ele representa, tá bom? Então, agora nós vamos para a questão 3 de Geografia. Os impostos e as taxas cobrados do Brasil são revertidos para a população através dos serviços públicos oferecidos. Escreva na linha abaixo 3 serviços públicos essenciais que você conhece. Então, nós estudamos, nós lemos, nós vimos alguns serviços públicos que são oferecidos através do pagamento de impostos e de taxas pelos brasileiros, pelos trabalhadores. Então, vocês aqui no terceiro deverão escrever 3 desses serviços que nós temos aqui na nossa cidade de Estiva Gerbe, tá bom? 4. O Brasil gera toneladas de lixo anualmente. Com isso, o meio ambiente está sofrendo graves transformações. Cite nas linhas abaixo 3 atitudes que os seres humanos precisam ter para garantir a sustentabilidade, proteção e preservação do meio ambiente. Então, esta pergunta também está relacionada a tudo que nós estudamos, conversamos nas nossas aulas síncronas
sobre, né, a questão do lixo, a questão do meio ambiente, sua preservação e também aí quem assistiu os jornais, que prestou atenção quando o noticiário estava falando aí sobre o meio ambiente, toda essa crise hídrica que está tendo, o porquê, né, o que está acontecendo com a Amazônia, com o Pantanal Mato Grossense, enfim. Quem prestou atenção já vai mais ou menos aí saber, né, quais as atitudes que nós devemos ter para garantir, né, proteção, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Então, a quinta e última pergunta, né, de geografia. De acordo com o Ministério da Saúde, o envelhecimento é um direito. Qual documento foi criado no Brasil para garantir esse direito? Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Educação, Estatuto da Saúde ou o Estatuto do Idoso. Então, vocês vão ler aqui e marcar um X na alternativa, na resposta correta. Quero desejar a todos também uma excelente avaliação de geografia. Terminando a leitura, nós vamos então finalizar com a última avaliação que nós vamos fazer hoje, que é a avaliação de ciências. Então vamos lá. Leia o texto com atenção. A água que bebemos. Nem toda água serve para o consumo. A água que pode ser consumida é a que está livre de impurezas. Ela é chamada de água potável. Em certos lugares, geralmente pouco habitados, ainda é possível encontrar rios com águas cristalinas. Porém, próximos das cidades, geralmente as águas dos rios tornam-se poluídas por resíduos químicos de indústrias e esgotos domésticos, tornando imprópria para consumo. A água contaminada é aquela que possui micro-organismos que podem transmitir doenças às pessoas. Muitas vezes, a água contaminada parece limpa, pois não tem cheiro e nem gosto, mas ela contém seres transmissores de doenças que provocam sérios prejuízos à saúde. Então, após a leitura desse trecho, né, que nos fala um pouquinho sobre a água que nós bebemos, vocês irão responder também as questões de 1 a 5 da avaliação de ciências, sendo estas também alternativas. Então, prestem atenção para poder aí fazer, assinalar, né, as alternativas corretamente. Então, vamos para 1. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Então, nós temos o 1, incolor. 2, inodora. 3, insípida. Do lado nós temos, não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Então, vocês vão colocar, não tem cheiro, se ela é número 1, incolor, número 2, inodora ou número 3, insípida. Tá bom?
Leia a tirinha e responda. Então, ó, eu vou aumentar só um pouquinho para eu poder ler. E aí nós estamos vendo o Bidu, né? O cachorrinho da turma da Mônica. Então, nós vamos observando aí que ele está parado, observando uma pedra de gelo. Depois, ele está olhando para uma pocinha de água. E depois, ele está vendo aí, né, essa evaporação da água. E aí, ele fala: seu caso, vou aumentar mais um pouquinho, seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Então, acabou aqui acontecendo 3 fenômenos, 3 estados, tá? Então, eu vou descer aqui um pouquinho e nós vamos colocar: escreva os estados físicos apresentados na história. Então, vocês vão observar o primeiro quadrinho e vai pôr ali qual é o estado da água. Depois, no segundo quadrinho e no terceiro quadrinho, quais são os 3 estados em que a água passa. 3. Assinale com um X as imagens que indicam transformações irreversíveis. Então, nós temos aqui a letra A, madeira queimando. B, ovo cozido. C, água fervendo. Então, olha, quando a questão aqui diz assinale com um X as imagens, logo nós percebemos que existe mais de uma imagem que indica para nós uma transformação da matéria que se torna aí irreversíveis. Depois nós vamos para a quarta questão. No mundo há sempre alguma coisa estragando, enferrujando, apodrecendo, queimando e se decompondo, o que significa que transformações químicas estão acontecendo. Escreva nas linhas abaixo 3 exemplos de transformações químicas. Então, vocês vão pôr aí para a professora 3 transformações que vocês aprenderam ou no livro, ou aprenderam na nossa aula síncrona, ou vocês conhecem já, porque já leu algo, estudou algo no Google, enfim. Então, vocês vão pôr aqui 3 exemplos, tá? São 3, pessoal. 3 exemplos. Não pode colocar só um. Se colocar só um exemplo, eu irei considerar como errado, tá bom? Então, são 3. Quinta e última questão. Para prepararmos pães, bolos e massas, utilizamos o fermento biológico. O fermento biológico é constituído por fungos microscópicos, leveduras, bactérias, vírus. Nenhuma das alternativas estão corretas. Então, esta quinta também vocês devem fazer aí um X na alternativa que está correta. Qual é a resposta correta? Né? Como é constituído o fermento biológico? Bom, terminando, quero desejar a vocês uma excelente prova e amanhã, né, como já é sabido, amanhã, dia 19 de novembro, sexta-feira, vocês deverão
devolver as avaliações devidamente preenchidas, com nome, sobrenome, tá? Em todas as avaliações e a data em que foi realizada esta avaliação, tá bom, pessoal? Que aí na segunda-feira a professora vai estar recolhendo essas avaliações para mim poder estar corrigindo, né? E verificando aí o conhecimento de vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, um excelente final de semana a todos e aguardo vocês segunda-feira, 8 horas da manhã, em nossa aula síncrona. Um beijo no coração de vocês, que o Papai do Céu continue sempre iluminando suas vidas. Tchau, tchau.